Irmãos e irmãs, bom dia. A gente sempre brinca que o segundo bom dia é sempre melhor, né? Vamos dar um bom dia caloroso? Bom dia. Amém, é isso aí. Acho que o café da manhã não faltou, né? É o jeito da gente lidar no dia a dia. Quero abençoar a sua casa, o seu lar, dizer que Jesus tem um plano muito especial para a sua vida. Estamos aqui diante de um Deus que tudo pode. Deus é um Deus poderoso, que Ele pode realizar aquilo que está no íntimo do nosso coração. A gente precisa clamar a Deus por isso, aprender a orar, aprender a jejuar e aprender a falar com o Senhor através da sua palavra. Então eu quero convidar você mais uma vez para curvar sua cabeça e falar com Deus. Seja sincero nas suas palavras, seja sincero no seu coração. Fala, Senhor, eu estou aqui, preciso dar uma melhorada, que hoje o Senhor fala no meu coração. Ora um pouquinho, vamos lá? Para a sua cabeça, fale com o Senhor. Senhor, muito obrigado. Esses momentos preciosos aqui na tua casa, na tua presença, momentos, ó Deus, de escola bíblica dominical. Pedimos ao Senhor a tua proteção, o teu amor, o teu carinho, ó Deus, a tua bênção sobre nós, para o entendimento de tudo que será falado, ó Deus. Mais uma vez, que o Espírito Santo do Senhor possa adentrar cada coração, trazendo calma, refrigério, vida com o Senhor. Que saiamos aqui, ó Pai, edificados pela tua palavra. Muito obrigado por tudo. Cuide dos nossos afazeres, cuide da nossa vida, cuide daquilo, ó Deus, que tanto precisamos. Colocamos em tuas mãos mais uma vez, que seja tudo para o glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. O presbítero Franz Schubert estaria conosco agora nesta manhã, sendo o professor da escola dominical, mas ele me pediu para substituí-lo ontem à tarde, porque ele foi lá no velório, no enterro do Huguinho. Foi um membro da igreja durante muitos anos e o Franz me pediu então a substituição para que pudesse estar lá acompanhando os familiares, né? E eu quero convidar você para ler comigo em Provérbios 4, versículo 20 até o versículo 27. Ainda no tema da igreja, família, projeto de Deus, eu quero compartilhar com vocês um pouco, algumas informações sobre a responsabilidade da família junto a este projeto de Deus. Responsabilidade da família junto a este projeto de Deus. Provérbios 4, versículo 20, vamos ler até o 27. Mesmo assentado, você pode ler comigo todos esses versículos. Provérbios 4, versículo 20 até o versículo 27. Vamos ler? Filho meu, atenta às minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Querida igreja, alguns textos do Novo Testamento, eles contam a história da igreja e de que forma a igreja ela deve viver. Nós aprendemos que Deus nos transforma e Deus nos liberta. E isto através de quê? Qual que é a íntegra, a suma da palavra de Deus? Como que Deus transforma? Como que Deus liberta? É através do relacionamento. Eu já falei para a igreja, que lá no nosso catecismo maior, né, a nossa Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não é isso que aprendemos? Só que a Bíblia não para por aí. Se você analisar de que forma a Bíblia ela é entregue, ela é apresentada, para mim, Eliseu, como eu já disse para vocês, a Bíblia ela é uma questão de relacionamento. Então, memoriza isso. A Bíblia
é um relacionamento de Deus com os seus filhos. Em contrapartida também, é um relacionamento de seus filhos com Deus. Então existe uma troca muito saudável aí, em que o pai se apresenta para os seus filhos como um Deus poderoso, que mandou Jesus, seu único filho, para nos salvar em prol de nossos pecados, para que fôssemos resgatados. E esse filho, quando subiu ao céu, ele deixou o Espírito Santo de Deus para que pudesse nos informar, nos trazer paz sobre a vida da igreja. Questão de relacionamento. Em contrapartida, pegamos esse aprendizado todo como servos, como membros do corpo de Cristo, e retornamos para Deus isso em forma de fé. A nossa fé é um retorno da responsabilidade que temos e desse diálogo com Deus, dessa responsabilidade nossa, desse relacionamento com Deus para com o próprio Deus. Deus se apresenta como Deus para conosco e nós retornamos para Ele como servos obedientes, íntegros, porque a nossa fé está condizente com aquilo que estamos vivendo e estamos aprendendo. Amém? Entenderam isso? Questão de relacionamento. Agora, eu sou tão importante para você quanto você é para Deus. Eu vou além um pouquinho. Eu sou tão importante para Deus como você é. No seio da igreja aqui agora, não existe cargos, distinções. Não existe nada que nos eleve um a mais do que o outro. O nosso relacionamento com Deus, e aquilo que Deus apresenta, é para todos nós em níveis de igualdade. Chama-se equidade. Deus equilibra todos nós para que sejamos um só no Senhor. Tanto é que quando um faz alguma coisa, o corpo todo sente. Não é assim que aprendemos? Então essa comparação, esse equilíbrio, ele vem de Deus. E esse relacionamento, ele é importante porque quando nós estamos falando a respeito da palavra de Deus, nós estamos devidamente nivelados. Então, para Deus, dentro da igreja, não existe maior ou menor, existe o servo. Tanto é que o apóstolo Paulo poderia bater no peito e falar: olha, eu sou muito bom, sou um grande plantador de igreja, sou um grande missionário. E ele não fez isso. Ele disse: eu sou o menor de todos os servos. Apóstolo Paulo, ele não se sobressaiu, ao contrário, ele desceu ao nosso nível, para que nós pudéssemos se igualar e entendermos que nós podemos tanto quanto ele. Da mesma forma Jesus falou: olha, eu fiz muita coisa sobre a terra, fiz muita coisa, e vocês também podem fazer. O que eu fiz, vocês podem fazer até mais do que eu fiz. Questão de fé, de relacionamento. Irmãos, Deus é tão maravilhoso e tão formoso em relação a laços, em laços familiares, em convivências, que lá em Efésios 2, no seu versículo 19, os judeus e os gentios estavam desunidos, estavam brigando entre si. Existia uma discordância de pensamentos. Existia uma divergência de pensamentos. Aí que Jesus fala para eles assim, ó: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Aqui está dizendo que não existe mais separação. Se converteu, professor, faz parte da família, esquece divisões, esquece intrigas, esquece que há outras coisas senão ser da família de Deus. E família de Deus é projeto de Deus, é união, é paz, é alegria, é querer o bem do outro, não é isso? Então, se um Deus, se um Jesus que se mostra tão amoroso assim, Ele quer que nós também sejamos do mesmo nível, da mesma forma, concidadão dos céus, e temos a certeza de que somos da família de Deus. Deus mostra, irmãos e irmãs, que o seu projeto é relacional. Ele se relaciona conosco para que nós entendamos que entre nós, divergências têm que ser esquecidas. Aquelas coisas que nos puxam para baixo têm que ser esquecidas. Agora, de que forma ele demonstra isso para a gente? Ele primeiro diz que nós precisamos, nos nossos lares familiares, sermos pessoas concisas, íntegras, perfeitas. Pelo menos buscando um certo conciliamento com o nosso cônjuge, com os nossos familiares. Porque o que nós somos em casa
é um reflexo daquilo que nós somos na igreja. Isso é sem discussão, não adianta. Se você é uma pessoa ativa em casa, esperta em casa, faz as coisas em casa, ajuda a esposa que ajuda o marido, você automaticamente na igreja vai ser uma pessoa também cooperadora com o evangelho. Agora, se você é uma pessoa em casa, reclamona, que puxa para baixo, que não é parceira, que trata mal o filho, que não está nem aí para algumas coisas, o seu reflexo é dentro da igreja. Isso é sem discussão. Não adianta você falar, você está errado, que eu não sou assim. É fato, você é. Pessoas inteligentes, pessoas espertas, pessoas cultas, elas transferem isso para dentro da igreja, porque é natural delas, no dia a dia eu sou natural. Pessoas que não são produtivas, pessoas preguiçosas, pessoas que não se organizam, automaticamente reflete dentro do seio da igreja essa desordem, porque o relacionamento dentro de casa, ele reflete dentro da igreja. Então é fácil você perceber nas pessoas uma certa dinâmica, sem julgamento, me perdoem, quem é quem no seio de Deus, não é verdade? Se nós sabemos disso no olhar, Deus sabe muito mais pelo coração, porque a gente pode até disfarçar um para o outro, ser um grande crente, mas para Deus não, porque Deus sonda o coração, porque nós lidamos é com estereótipo, a gente observa e percebemos no outro uma dinâmica ou não relacionada às coisas de Deus, mas está no estereótipo. Agora Deus, Ele observa o coração. A palavra de Deus ela é ensinada para todas as pessoas, de forma que esta palavra, ela é uma palavra que tem muita dinâmica e ela se apresenta de forma inevitável. Então, tudo que todos os preletores falaram, os pregadores falaram, uma pontinha que seja, vai alcançar a sua vida, porque é uma palavra verdadeira, porque esta palavra bíblica é uma palavra de relacionamento. Deus nos mostra que o seu projeto é relacional, e o projeto de Deus relacional cabe também no projeto de Deus com relação à sua família e à minha família. Por isso, irmãos, nós entendemos que é inevitável que a relação entre as pessoas aconteça. A relação, ela vai acontecer, quer a gente queira ou não. Você pode até não querer se relacionar com alguém, mas o não querer se relacionar com alguém já é uma opção de relacionamento. Entende isso? Você não quer se relacionar, mas é uma opção de relacionamento. É só que são olhares distintos, mas é uma opção de relacionamento, né? E certamente a Bíblia sempre traz alguma questão que vem à tona na minha vida e na sua vida. Por isso eu quero te convidar para ver comigo, porque lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, Hebreus 4, 12, essa palavra de Deus ela é tão perfeita, que ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva, vamos ler comigo? Ali, está lá no telão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso serve para mim e você, que somos crentes, que já temos uma história na igreja, uma estrada na igreja, e serve para você também que está começando o Evangelho, que está aprendendo as coisas relacionadas ao Evangelho, mas serve para você também, que ainda não aprendeu sobre o Evangelho, você que está em casa, nos vendo pela transmissão, ou você que em algum momento vai assistir a transmissão. Essa palavra, ela é para todos nós, porque o Deus que nós cremos é um Deus de relacionamento, e através da palavra dele, ela faz guarida, ela entra no nosso coração. O Senhor faz com que aquilo que está nos afligindo seja alcançado. O Senhor faz com que a vontade dEle seja uma vontade eterna, justa, íntegra, e essa vontade alcance o nosso coração para que entendamos a lidar com Deus. E aí, olha só, se a Bíblia é uma espada, ela tende a incomodar, ela tende a ferir, não é verdade? Ela causa um desconforto, logicamente. Tem coisa que a gente ouve, puxa, o Eliseu está falando é para mim, o pastor está falando é para mim, o presbítero está falando é para mim. Causa um desconforto, porque ela atinge aquilo que nós estamos precisando melhorar. E ela reforça as coisas que nós estamos certos para a honra e glória do nome do Senhor, não é verdade? Então nós precisamos lidar e aprender a lidar com as situações as quais nos são apresentadas no dia a dia. E tem coisa, irmãos, que através da palavra do Senhor,
Ele fala para o ímpio, Deus fala para o pecador, Deus fala para a ovelha perdida, mas Deus também tem coisas que Ele fala para nós, sobre nossa família. A palavra de Deus, Ele é completa. E hoje, nós vamos expor um pouquinho sobre a família, lembrando nós que a palavra de Deus, ela vai nos atingir. O que precisamos nesse momento é ter atenção. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar? Essa palavra realmente pode fazer uma diferença na minha família? E você vai começar a entender, a pontuar na sua vida as suas falhas ou as suas perfeições. As suas falhas você corrige e as perfeições você aprimora. Porque graças a Deus, irmãos, nós temos um fator assertivo muito bom. Tanto é que a nossa família sobrevive, não é verdade? Amém por isso? Nós não estamos tão errados de tudo. Nós temos a nossa parte também de diretriz, de perfeição, de estarmos certos. Porque a nossa família é uma família que está sobrevivendo às intempéries do mundo. Mas por que não melhorar? Por que não pegar aquilo que está incomodando, aquilo que está alfinetando, e dar uma melhoradinha, dar uma aprimorada, para a gente ver com mais tranquilidade, para ter um acesso melhor à vida da esposa, para que os filhos tenham um melhor acesso ao seio familiar. Não é verdade? Deus nos criou para um relacionamento particular com Ele. E nós temos grandes desafios para a vida da família. Nesses momentos de tecnologias, de convívios familiares, em relação ao que a sociedade apresenta hoje, nós temos muitos desafios, não é fácil. Você como pai, você como mãe, a gente está numa classe de adultos aqui, as crianças estão lá na outra sala, mas nós temos muitos desafios, você como filho tem muitos desafios. Porque a sociedade, de forma geral, hoje ela coloca, inculca, se apresenta de uma forma muito agressiva. Os meios de comunicação são extremamente agressivos e a gente acaba sendo um pouco pacato, com menos velocidade em relação aos meios de comunicação e as outras coisas que nos são apresentadas, né? Ser pai e ser mãe nos dias de hoje, e ser um bom filho, fica muito acentuado, é muito específico, tem que ter um cuidado muito grande sobre isso, porque uma palavrinha que se dá dentro do lar inflama muito, aquilo vira uma bola de neve, uma coisinha tão pequena, algo que ficou lá no passado e que você resgata aquilo de graça, de bobeira, não devia nem ter falado, algo que já foi perdoado, já passou, você enterrou aquilo e de repente numa conversa aquilo vem à tona novamente e põe a perder tudo aquilo que foi construído durante um certo tempo. Nós precisamos de ter sabedoria em lidar com o nosso lar. Palavras são importantes. Lembra que a Bíblia é uma questão de relacionamento. Você é uma pessoa relacional, você se relaciona e precisa ter uma boa palavra com relação aos seus relacionamentos. Agora eu quero me alegrar com você, porque mesmo com tantos desafios que o mundo nos apresenta, que o exterior fora da igreja apresenta para a igreja, a família não perdeu o seu papel de educadora. Por mais que as coisas lá fora tendem a mudar, por mais que haja contratempos em relação a pensamentos, mas a verdade é que a família, o seio da família, ainda continua tendo o seu papel de educadora. Agora, ela não perdeu o seu papel, mas talvez, é algo para a gente pensar, que as pessoas perderam um pouco seus papéis dentro do seio familiar. Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Qual é o seu papel como filhos? Por que papéis? Se o papel do pai é educador, que liberdade tem o filho de responder mal ao seu pai? Que liberdade tem o filho de dar uma má resposta no pai ou na mãe, em paz? Se o papel do pai, o papel da mãe, está com o papel de educadores, e se os filhos são receptores dessa educação, os papéis não podem ser invertidos. Entende isso? O pai e a mãe precisam continuar educando o seu filho. Agora, se o filho responde mal ao pai, se ele trata mal a mãe, sinaliza que tem algo fora do eixo. Algo fora do eixo. Estamos errando em alguma coisa.
Irmãos, eu volto a dizer para vocês que essa mensagem não é somente para a igreja do Senhor, são para todos aqueles que estão ouvindo. Então você que está ouvindo, se você se enquadrar nesse perfil, Deus tem uma solução para a sua vida. A oração faz com que tudo se acalme e você tenha um novo momento com o Senhor. Busque a Deus em oração. Você tem algo que está fora do eixo, busque a Deus em oração, porque a família continua sendo o papel de educador. E em contrapartida, se o pai e se a mãe for pais que não têm um dom da palavra, o filho tem por obrigação, pelo espelho da palavra de Deus, educar os pais. Aí fica o contrário. De repente o pai e a mãe não estão batendo bem das bielas, estão lá meio da pá virada. Aí o filho, com o aprendizado, já consegue então arguir os seus pais e repreender os seus pais no Senhor. Mas isto tudo com ordem e com decência. Questões de relacionamentos. Talvez para você que está numa família perfeitinha, não tenha muito a dizer. Mas para você que está numa família complicada, sem relacionamento, você sabe que isso é muito sério. Eu digo, irmãos e irmãs, que não tem... Eu, Eliseu, até hoje não descobri remédio melhor para a família do que conversar num café da manhã, do que conversar num almoço, numa alimentação, numa mesa, ter todos a família ali e colocar em prática os aprendizados. Colocar pingo no i, naquilo que está faltando. Porque uma coisa é você ir no quarto e falar em particular com uma pessoa. Outra coisa é você estar na sala e conversar em particular com outro membro da família. Agora, quando está na mesa, não. Todos participam do mesmo pensamento. Todos estão ouvindo, e dali saem cientes qual é o seu papel familiar. Então, estar numa casa em que as conversas são feitas ao redor da mesa, isso é muito bacana. Eu até agora não consegui imaginar, vislumbrar um outro remédio melhor. Deus quer abençoar o seu lar. E se você achar, porventura, uma sugestão saudável, reúna a sua família numa mesa e converse com a sua família. Converse sobre coisas aleatórias. A família precisa entender, cada família tem um perfil. Os membros da família precisam entender o perfil da sua família. Porque às vezes você olha a família do lado, lembra da grama do vizinho? Mas isso pode ser feito na sua família, depende de diálogo. Se você colocar em prática e deixar muito claro o perfil da sua família, o seu papel familiar, as coisas vão fluir. Eliseu, mas meus filhos já são crescidos, eu já tenho 30 anos de casado, o que eu faço? Reunião ao redor da mesa. Lembra? Reunião ao redor da mesa. Converse com seus filhos ao redor da mesa. Agora, não há necessidade de conversas em particular. Não no primeiro momento, para um segundo momento. Primeiro momento, irmãos e irmãs, reuniões ao redor da mesa. Pegue seus filhos, pegue sua família, sua nora, seu genro, aqueles que estão, os agregados, né? Que chegaram à sua família. E ao redor da mesa, deixe muito claro os objetivos da sua família, os planos da sua família. Deixe muito claro isso, para que não haja uma ausência de entendimento. Se o seu filho lembrar que a sua família tem uma linha de raciocínio, tem uma trajetória a seguir, deixa Deus agir na vida dele. Ele vai lembrar que em algum momento, opa, preciso de voltar novamente para o caminho da minha família. Deixa Deus agir. Agora, é papel da família ter esse relacionamento familiar. É importante que a estrutura familiar, esse relacionamento familiar, ele tenha a ser com a verdade. Mateus 5, versículo 34 a 37. Esse é um texto bem interessante. Mateus 5, 34 a 37. Está indo bem ou estou falando um pouco rápido aí? Está indo bem? Bem? Mateus 5. Quando você estiver em família ao redor da mesa, conversando com seus filhos, conversando com seu marido, com seu genro, com a sua nora, com seus netos, aqueles que são da sua família, olha só como tem que ser. É belíssimo esse texto, eu gosto muito dele. Acharam aí? Vamos ler? É o 5, 34 até o 37. São 3 versículos. Vamos ler todos juntos? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei,
nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do... Por que esse texto é importante para os laços familiares? O seu filho precisa reconhecer a sua identidade como autoridade dentro do lar. O seu filho precisa saber que o pai é uma autoridade dentro do lar. O filho precisa saber que a mãe é uma autoridade dentro do lar. A mãe precisa saber e entender que o pai é uma autoridade dentro do lar. Automaticamente, o pai também precisa entender e saber que a mãe é uma autoridade dentro do lar. Irmãos, dentro do seio familiar, quando há um enlace matrimonial, a gente sabe que une-se o homem e a sua mulher e sejam uma só carne. Os dois são autoridades dentro do lar. Então não tem distinção. Mas para que haja o entendimento, irmãos, tem que haver o equilíbrio da informação. Qual é o papel masculino e qual é o papel feminino? Autoridade os dois têm. Mas qual é o papel de cada um? E dentro desse papel de cada um, a esposa precisa reconhecer que o marido tem uma palavra santa, uma palavra segura, uma palavra firme, uma palavra de sim, sim e não, não. Entende isso? Não é mais ou menos. Tem que ter autoridade, marido. A sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. Se você falou que vai fazer, faça. Se é de bom entendimento, se é legal para a família, se faz parte do contexto familiar, por favor, cumpra a sua palavra. Não deixe a esposa nervosa porque você falou que fazer e não fez. Se você não vai fazer, dialogue os motivos que você tem para não fazer, mas entre em consenso sobre isso. E da mesma forma a esposa. A palavra tem que ser sim, sim, não, não, irmãos. Tem que ser sim, sim, não, não. Agora, quando a gente... Presta atenção que isso é muito sério. Quando a gente tende a ter uma palavra de correção, a gente leva aquilo como uma afronta. E a gente discorda na mesma hora, nem para pensar. A nossa resposta para com o nosso cônjuge, ela é muito severa, é muito dura. E a gente acaba respondendo de forma errônea, talvez precipitada, um questionamento que talvez, quem sabe, tivesse razão. Entende isso? Então, nós não estamos acostumados dentro do lar com questionamentos. E a gente precisa ceder aos questionamentos. Sabe? Dar atenção aos questionamentos, porque são importantes. Dentro desses questionamentos, sim, sim, não, não, é que a gente vai formando os laços familiares. E tem famílias destruídas, porque a esposa não sabe qual é o papel do marido até hoje. O marido não sabe qual é o seu papel. O cara se demonstrou ser uma pessoa e de repente mudou para ser outra pessoa. Acontece isso, né? E aí, o que acontece? Há divisões, há intrigas. Não há um consenso de união, porque começam-se as divisões dentro do lar por uma questão de relacionamento, pela ausência da verdade. E aí a Bíblia diz para a gente que seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que proceder disso é do maligno. Aí você fala assim, ô Eliseu, mas isso está lá na família. Mas lembra que eu falei que família é reflexo dentro da igreja? Aí quando você chega dentro da igreja, a pessoa fala que vai fazer e não faz. Ela fala da boca para fora, estou com você, vamos junto, estamos aí, irmãos, para toda boa obra, mas na hora do vamos ver, daquela escorregada. Por quê, irmãos? Aprendizado dentro de casa. A gente até consegue fazer o contrário, mas quando há um membro da igreja que não tem familiares dentro da igreja, aí esta pessoa aprende e leva os laços de relacionamento para dentro de casa. Aí o papel é invertido, beleza? Se você tem um cônjuge, tem um filho, tem uma esposa, um marido, algum parente, aí é o contrário, você pega o aprendizado e leva para dentro de casa. Essa explanação da palavra, essa vivência faz com que o relacionamento seja fortalecido, irmãos. Deus espera, irmãos e irmãs, que as nossas famílias sejam fortalecidas. Eu falei com a igreja há uns 15 ou 20 dias atrás, não lembro bem, que a parte espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo está pronta. Deus está pronto para abençoar. Mas depende de quem agora? Depende da parte receptora, que somos nós.
Se a Trindade Excelsa está pronta para abençoar, Ele vai abençoar a quem? A nós, a igreja. A gente precisa estar preparado para isso, para receber a bênção. A gente precisa estar preparado para isso. A parte lá já está pronta. E aí a gente vai fazer o que com o aprendizado? Faz o que com a mensagem recebida? Engaveta depois que sai da igreja? Ou depois que você aprende um pouquinho, você engaveta? Chega em casa, quebra o pau de novo? Não pode ser assim. É aprendizado, é difícil. São caminhos até longínquos de caminhar, mas tem que ser caminhado. Porque Deus fez muito por nós. Ele mandou o seu único Filho para nos resgatar em prol de nossos pecados. E o mínimo que podemos fazer, é dar uma atenção a esta palavra e viver esta palavra. É o mínimo. A gente precisa estar ciente disso, para que você abençoe o seu cônjuge, abençoe os seus filhos, e os filhos abençoem também os seus pais. No versículo 20 de Provérbios 4, versículo 20, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. É um convite, irmãos e irmãs, para você e eu. Isso é independente da idade. Isso é independente do seu perfil. É um convite para nos inclinarmos aos ensinamentos que vêm da palavra de Deus. Lá, em Provérbios e na Antiguidade, lá na época do rei Salomão, as funções familiares eram transmitidas de pai para filho. A gente aprende isso muito no Antigo Testamento. A cultura hebraica, a base da cultura hebraica eram relacionamentos familiares. E a gente aprende isso porque a cultura era passada de pai para filho. Então, se o pai fazia tenda, o filho vai fazer tenda. Se a mãe costurava, a filha vai costurar. Isso mudou um pouco nos dias de hoje. As funções mudaram, mas não mudou o seu relacionamento. Porque nós, como pais, ainda continuamos a exortar, a convidar os nossos familiares a caminhar conosco na mesma fé. Isso não mudou. Quando a gente olha para o passado, acha bonito, acha elegante, acha incrível, mas nós podemos fazer isso também dentro do nosso lar. É importante que isso aconteça dentro do nosso lar. Por isso, é um convite para você e para mim. Inclinar os ouvidos e atentar-se para a palavra de Deus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanta coisa da igreja você já colocou em prática na sua casa? Quanta coisa aprendida aqui, ou você mesmo lendo a Bíblia na sua casa, você já colocou em prática lá? Eu estou lembrando, irmãos e irmãs, para não ficar perdido as palavras ao vento. Deus quer fazer o melhor para a sua vida, para a minha vida, mas a gente precisa se relacionar, não deixar perdido as palavras ao vento. Você que está começando relacionamentos, a palavra é a mesma para você. Você que está com 50 anos de relacionamento, 70 anos de relacionamento, essa palavra é para você. Não deixe perdido. De repente, existe alguma divergência pequena, alguma indelicadeza entre relacionamentos familiares, sogra com nora, genro com sogro, filho com pai, pai com filho. Essas coisas podem ser jogadas por terra. Mas a base de quê? A base de jejum, oração e leitura da palavra. Não queira você, por conta própria, peitar a família. Eu vou resolver isso aqui, deixa comigo. Não é assim que funciona. Nós estamos lidando com laços familiares e são espirituais. Você precisa orar por aquilo que você vai fazer. Quer uma família diante do altar de Deus, direcionado no altar de Deus? Ore por isso, persevere por isso. Eu estou estudando um pouco sobre jejum e está sendo bastante desafiador para mim esse estudo sobre jejum, porque é um assunto que a gente precisa colocar à tona, e Deus está pronto para abençoar, não é verdade? Então a gente precisa ter um pouco de atenção quanto àquilo que Deus tem para a vida da gente, e a gente acaba incluindo o jejum também nessa parte dos benefícios de Deus. Então, futuramente eu vou falar sobre jejum na igreja, mas o jejum ele é importante para que você testifique diante de Deus o seu desejo,
A oração é importante, leitura da palavra é importante, mas o jejum, ele tem um tempero especial, ele tem um gosto especial, ele tem uma reação especial, porque você se aproxima mais de Deus, é mais próximo de Deus. Eu tenho por mim que o jejum faz parte do cotidiano. Esther, quando foi confrontada, lá no passado, ela disse assim, orem por mim, jejuem por mim. Eu estou com problema, estamos com problema, estamos com a dificuldade. O nosso povo está com a dificuldade. E ela falou para o seu povo, orem e jejuem por mim, porque eu preciso enfrentar a dificuldade. Meu lar está com problema, minha família está com problema, o meu povo está com problema, precisamos vencer esse desafio. Orem e jejuem por mim. O jejum é importante na caminhada do cristão. O versículo 27, irmãos e irmãs, do Provérbios 4, versículo 27. Dentro dos laços familiares, olha só que interessante. Não declines nem para a direita, nem para a... Vou repetir. Não declines nem para a direita, nem para a... Retira o teu pé do mal. Sua esposa sabe quem você é? Sabe da sua conduta? Ela coloca a mão no fogo sobre você? Ela consegue entender quem é você? Quem é a sua personalidade? Quem é você realmente que está dormindo com ela? O seu marido sabe, mulher, quem é você realmente? Ele pode contar com você? Ele sabe das suas reações? Sabe que você é uma pessoa que ele consegue ter um argumento, conversar, sem você estressar? Ele sabe realmente quem é você? Você é uma mulher de Deus? Você é um homem de Deus? Filhos, nós somos filhos. Os seus familiares sabem quem é você? Irmãos, uma coisa é o familiar lá gostar de você ou não pelo que você é. Isso é uma coisa. Outra coisa é você demonstrar que você é. Se é bíblico, se é reto. Filipenses 4, versículo 8. Abre para mim, por favor, aí. Vamos ler lá. Filipenses 4, 8. Aproveitar aqui o gancho. Lembrei agora desse versículo. Isso é para todos nós. Pai, filhos, esposa, marido, mulher. Olha lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Isso é uma regrinha lá, verdadeiro. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que a Bíblia faz? Tudo que você pensa, anula um pouquinho aí, mantenha calma sobre ele. É louvável? É verdadeiro? É respeitável? Isso é um pacote de informações, é justo, puro, é amável, é de boa fama, seu pensamento, seus questionamentos são de boa fama, tem virtude nisso, tem louvor perante Deus naquilo que você está pensando, Deus vai se alegrar com o seu pensamento, Deus vai se alegrar com o seu questionamento, com o seu arguir, com o seu exortar, é de boa fama, e aí ele convida a gente, se alguma virtude há nos seus pensamentos, naquilo que você crê, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, antes de responder, antes de falar, antes de questionar, lembre desse versículo, Filipenses 4, 8. Sinaliza de que nós precisamos entender o efeito da nossa palavra. Se a gente memorizar o que vai dar a reação da nossa palavra, a gente pode mudar um pouquinho, uma palavrinha, mas o resultado lá na frente é seu mesmo, para não ofender, não machucar, não magoar. A gente contorna um pouquinho só, mas a palavra tem que ser verdadeira, tem que ser de boa fama, tem que ser íntegra, tem que ter louvor naquilo que a gente está falando. Agora não é para responder de qualquer jeito, no supetão. Mantenha calma, respire. Laços familiares de relacionamento, nós precisamos ter paciência, respira fundo, responda aquilo que é plausível diante do Senhor, aquilo que é respeitável e aquilo que vai trazer boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Às vezes, irmãos, nós até passamos por careta, assim, sabe? Puxa, não pode isso, não pode aquilo. Mas se nós estivermos baseados na palavra de Deus, irmãos, nós temos todo o respaldo e segurança.
Eu digo porque aquilo que está sendo ofertado hoje está numa velocidade muito rápida, a gente não consegue acompanhar. Eu não sei o que foi lançado agora no celular de novidades, na internet, nos e-mails, não sei, a gente está aqui conversando, mas são zilhões de informações. Os bancos de dados da inteligência artificial estão sendo abastecidos a cada milésimo de segundo. Então a velocidade da informação está sendo muito grande. E é um desafio para a igreja se manter como igreja e se manter como família. Esse relacionamento familiar, ele é cada dia mais apertado, mas nós precisamos investir nisso, neste relacionamento. Então, se você é mãe, se você é pai, tem algo que desvia essa conduta, por favor, reflita isso e traga a sua família para dentro do contexto da igreja, dentro do contexto de Cristo Jesus. Ore por eles, interceda por eles e seja uma pessoa que faça diferença na vida deles, né? É um grande problema enfrentado pelas igrejas e pelos meios de trabalho, pela sociedade, é a ausência de um convívio familiar saudável. Isso tem me incomodado já há alguns anos. A ausência de um fator relacional dentro da família, mas um fator saudável, um fator de correção. Porque tem pai que não quer corrigir o filho. Meu filho já está com X idade, deixa ele achar o que é melhor para a vida dele. A Bíblia não fala que seu filho, quando tiver com 30 anos, você para de corrigi-lo. Fala isso? Não fala. Filho é filho. Certo? Não é isso? Ou você joga seu filho fora quando ele tem 30 anos de idade? Isso não acontece. A Bíblia nos exorta a continuar sendo pais dos nossos filhos. Então, mesmo que ele seja casado, mas você, como pai e como mãe, tem responsabilidade sobre eles. E lembra que eu falei que a gente tem um pouco de aversão àquilo que nos confronta? A gente precisa ceder um pouco. A arguição precisa ser uma arguição mais tranquila. Se alguém tem alguma informação a nos trazer que vai nos corrigir, amém por isso. Ouça com calma. Porque eu recebo, irmãos e irmãs, antigamente, a das antigas é essa, hein? Os irmãos e irmãs que entravam no trabalho, ficavam 25 anos trabalhando, 30 anos no mesmo emprego, não é verdade? Os nossos pais ficavam anos e anos, aposentavam na mesma empresa, mudavam muito pouco de empresa, né, Natanael? Às vezes era o primeiro emprego, se apaixonava e ficava ali a vida inteira. Hoje, Eliseu, recebo currículos na minha empresa de jovens entre 21 e 25 anos que já mudaram de emprego 5 vezes. E essa é uma tendência. O cara aprende um pouquinho aqui, aprende um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas não cria laços. Por quê? Por que, irmãos, não cria laços? Às vezes está num bom emprego, num bom lugar, mas o filho fala, pai, eu quero sair da empresa, vou fazer outra coisa. E o pai não tem forças para contornar aquilo e falar, filho, calma, é o momento. Você acha viável? Relacionamentos familiares. Inculcar no filho aquilo que é verdade, aquilo que é saudável para ele. Você precisa sair agora? Por que não esperar um pouquinho? Esse é o curso ideal que você vai fazer? Essa faculdade é legal para você? Isso vai te dar o que lá na frente? Argumentos, irmãos e irmãs. Aí a gente tem jovens que você não pode falar com eles dentro da empresa, dentro da empresa, que o cara pega a mochilinha dele, vai embora, vai embora. E antigamente não. O jovem tinha responsabilidades que ele podia ser esmagado dentro da empresa, mas ele ficava ali honrando o compromisso que ele tinha, porque ele tinha que levar o sustento para sua casa. Hoje não. Papai e mamãe estão ali dando a mesadinha ali por baixo do pano, o filhinho está tranquilo ali, sem muito esforço, irmãos e irmãs. Conceitos familiares de relacionamento precisam ser revistos com urgência. Você que está dentro da igreja, ouvindo essa palavra, você também que não tem convívio com a igreja. Relacionamentos familiares são muito sérios. Os empresários precisam de pessoas ágeis, precisam de meninos capacitados, pensantes, e não preguiçosos. A gente precisa inculcar nossas crianças, nossos filhos a serem pessoas melhores. Os pais também é a mesma coisa. Precisam ser pessoas melhores e capacitadas, porque este reflexo no trabalho, lembra? Reflete onde? Dentro da igreja. Aí chega o jovem dentro da igreja, senta, fica na dele, vai para a sala e fica quietinho, não se manifesta, entende? Reflexo. Ensine seu filho em casa, na mesa, conversando, fala, filho, você pode ser melhor. O que você precisa? Quais são as ferramentas que o papai precisa te dar para você ser melhor? Para você se despontar um pouquinho mais naquilo que você está fazendo.
No trabalho você está respeitando? Como que você está no trabalho? Como que você está na escola? Como é que estão as suas notas na escola? Marido, como mulher é preciso ser feito para que você viva melhor, sua qualidade de vida melhor? Esposo, minha esposa, o que eu posso fazer por você para que o nosso relacionamento familiar tenha um acréscimo aí? São perguntas que precisamos responder. Irmãos, para finalizar, Provérbios 27, o versículo 1. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. 27, 1. Desculpa, 27, 9. É isso mesmo, isso. Provérbios 27, 9. Pode ficar de pé para a gente terminar? Provérbios 27, 9. Isso é algo que você precisa ter no seu coração. Lembra do que eu vou falar agora aqui. Eu já falei algumas vezes na igreja, mas inculca isso no seu coração. O seu marido, ele não é o seu inimigo. Foi uma pessoa que você escolheu para ter laços de relacionamento para uma vida inteira. A sua esposa não é a sua inimiga. Foi uma pessoa que você escolheu para ter laços de relacionamento durante a vida inteira. Por isso, as palavras são importantes. O relacionamento de amizade é importante para você com a sua esposa. E os seus filhos vão ver de vocês um reflexo para ter neles também a mesma percepção. Então lembra disso, vocês são amigos. E são amigos inseparáveis. Aí o versículo diz assim, ó. Vamos ler todos juntos? Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Conselho cordial. Você, esposa, é amiga do seu marido? Amiga do seu marido. Se você não sabe o que é amizade, eu falo para você depois o que é, só me procurar. Você é amiga do seu marido, você quer o bem do seu marido, você deseja a estabilidade dele emocional, financeira, psicológica, a estabilidade dele em afetos na igreja, você deseja isso para o seu marido ardentemente? Você, esposo, marido, você responde bem à sua esposa à altura, você tem laços de relacionamento, você busca isso, você procura isso? Você que ainda não tem um relacionamento, está buscando esse relacionamento, se baseie nisso, precisa ter laços de amizade cordiais, porque essas amizades cordiais nos levam mais longe como família. Lembra disso. Vocês são pessoas importantes e são partes integrantes de um contexto que o Senhor quer te abençoar. Como o óleo e o perfume alegra o coração. Então a mensagem da esposa, mesmo que seja uma mensagem corretiva, ela alegra o coração, porque é uma preocupação da esposa com relação ao marido. Marido, a sua palavra também é como o óleo e o perfume que alegram o coração. A sua esposa, você esposa, receba isso do marido, porque vocês são amigos. Assim, o amigo encontra doçura, numa palavra de correção. Abrace. Seus filhos vão entender que os seus laços em casa são laços afetivos de relacionamento e vão reproduzir isso na sociedade, no trabalho, onde quer que eles estejam e também dentro da igreja. Amém, queridos?